Quais são os cuidados que você precisa ter ao criar times do tipo Complicated Subsystem do Team Topologies? Nesse vídeo eu vou comentar algumas experiências e algumas dicas para que você não caia nas armadilhas desse tipo de time. Bora lá pro vídeo? Antes de começar, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever e tudo aquilo que você já sabe. No vídeo anterior dessa série de Team Topologies, eu comentei um pouco sobre o tipo de time chamado Complicated Subsystem. Você pode conferir dando uma olhada no vídeo, se você ainda não sabe o que significa ou não tem exemplos práticos de como esse time pode operar. Nesse vídeo eu vou comentar algumas dicas e principalmente alguns pontos de atenção para que você tenha cuidado ao criar times com essa topologia e essas características do Complicated Subsystem. Uma das armadilhas que normalmente as pessoas caem ao criar times desse tipo é concentrar todas as pessoas mais seniors da empresa dentro de uma estrutura dessa. Não é a ideia do Complicated Subsystem trazer as pessoas mais especializadas em programação de qualquer tipo e agrupar essas pessoas em um time e chamá-las de Complicated Subsystem. Esse tipo de topologia é responsável por entregar soluções que são complexas e que não fazem parte do core business dos outros times de produto. Eu comentei no vídeo anterior alguns exemplos relacionados a Complicated Subsystem. E eu posso trazer um deles aqui, que era um time que era responsável por fazer todo o encoding de vídeos que eram transmitidos através de um portal de notícias. Nesse caso, essas pessoas eram especializadas em fazer compressão e trabalhar com codecs de vídeo. Não fazia sentido o time que criava os posts dentro do portal de notícia lidar com essa complexidade de saber como funciona um codec de vídeo. Então a ideia era que esse time fosse composto por pessoas realmente especializadas nesse assunto. Então a ideia de você trazer as pessoas mais experientes da sua empresa para um time de Complicated Subsystem não faz sentido. A segunda armadilha mais comum em times Complicated Subsystem é você centralizar toda a complexidade da empresa dentro de um time desse tipo. Ter times com essa topologia não significa necessariamente que os times que trabalham com jornadas de valor não vão ter desafios técnicos complexos. O ponto de atenção aqui é que pode ser que alguns desses times que lidam com jornadas de clientes e jornadas de valor precisam ter essas especialidades e esse tipo de competência necessária para a existência desse time pode ser o core business da empresa. Um exemplo que eu trouxe aqui são essas empresas que lidam com biometria e reconhecimento facial. Você precisa ter pessoas especializadas em lidar com as plataformas do mais baixo nível delas, tanto de Android quanto de iOS. Elas precisam entender todas as nuances e o que dá para usar dessas APIs de baixo nível dessas plataformas. Então é necessário ter pessoas especializadas nessas duas grandes tecnologias. Isso é a alma do negócio. Então faz muito sentido você ter times que tenham essas pessoas especialistas dentro das jornadas de valor. A terceira armadilha que eu vejo quando as pessoas criam times do tipo Complicated Subsystem é não tratar esses times como times de produto. Esse tipo de estrutura ainda precisa priorizar, ainda precisa ter roadmap claro e principalmente precisa se integrar com esses times que consomem essas ferramentas ou esses serviços que são disponibilizados através do time. Então sim, você precisa ter uma relação e construir laços com os times que consomem as funcionalidades ou serviços que vocês, como Complicated Subsystem, fornecem. Esses são só alguns exemplos de armadilhas que a gente pode cair quando a gente cria times do tipo Complicated Subsystem. Uma última dica que não é uma armadilha, mas é só um ponto de atenção, é que existem momentos que você precisa de fato extrair essa complexidade para times do tipo Complicated Subsystem, mas que você precisa ter atenção no momento certo de fazer isso. Pode ser que fazer essa extração dessas competências para um time específico pode gerar mais ineficiência e a sua arquitetura ainda não está pronta para isso acontecer. Um ponto de atenção que eu queria trazer aqui sobre Complicated Subsystem é que você pode cair no erro de contratar pessoas muito especializadas para cuidar de coisas que não fazem parte do core business da empresa. Talvez nesses casos é melhor usar um serviço externo ou contratar um fornecedor que consiga fazer esse tipo de coisa e não gastar energia, dinheiro, número de pessoas, aumentar os times, as estruturas, só para abraçar uma jornada que não é um diferencial de negócio para sua empresa. Por isso que é muito raro você ver times Complicated Subsystem dentro de startups, porque na maioria das vezes elas externalizam esses Complicated Subsystem através de serviços e fornecedores externos. E aí, você tem algum time na sua empresa que é do tipo Complicated Subsystem? Queria muito ouvir a sua experiência e então comenta aqui embaixo no vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.